Fala pessoal, aqui é o Yuri Turbo e sejam bem-vindos a mais uma entrevista na garagem TurboCast. E hoje o papo é com dois nomes que comandam uma gigante intralogística brasileira. Recebo aqui a Regina Yazbek, superintendente do grupo Movicarga e da Celer Intralogística, e o Gustavo Ribeiro, CEO do grupo, e eles lideram operações que vão desde centros de distribuição complexos, indústrias, até a logística da Fórmula 1 no Brasil. Então vamos descobrir como estar à frente da empresa que é referência nacional em intralogística. Regina, Gustavo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Como é que vocês estão? Estamos ótimos. Muito bem. Ah, perfeito. E feliz de estar aqui com você. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, para a gente começar, eu queria que vocês explicassem para o público o que é a Celer Intralogística, o que vocês fazem, o que é a empresa. Intralogística envolve a movimentação interna de materiais. Quando a gente fala de logística, as pessoas entendem, é mais fácil de entender. A intralogística é uma atividade dentro da logística de uma forma geral. E ela é focada na movimentação interna de materiais. Então, quando a gente fala de indústria, por exemplo, todo o processo de abastecimento de linha de produção, armazéns, enfim, operação de expedição, de recebimento de matéria-prima, enfim. Todos os processos que envolvem movimentação interna de materiais estão dentro da intralogística. Você tem algumas empresas que fazem intralogística, mas a Celer, desde a sua criação, é o único operador logístico no Brasil focado exclusivamente em intralogística. Então, o nosso negócio é esse. Até pelas particularidades. A intralogística é algo muito específico, né? Os clientes, quando nos contratam, eles esperam que a gente entre, né, com toda a nossa cultura, com toda a nossa experiência, a nossa expertise em movimentação de materiais, mas a gente está atuando dentro da casa do cliente. Então tem toda essa questão envolvendo as culturas, a nossa cultura, a cultura do cliente, essa flexibilidade que é algo que é um diferencial nosso de conseguir atender. Então a intralogística é isso. E a gente tem também, que é uma operação que acaba dando uma visibilidade muito grande para a gente, que é o esporte, né, automobilístico de forma geral, né? A Fórmula 1, acho que é o maior evento, né, em termos de volume de movimentação, mas a gente faz também a operação da WEC e da Fórmula E, que também tem o mesmo conceito, né, Yuri? Nós estamos a gente opera dentro do autódromo, fazemos a operação do AMB na montagem da pista da Fórmula E, na WEC, dentro do autódromo, mas fazemos também todo o transporte. Então, toda a gestão do transporte e o transporte em si, desde o aeroporto de Viracopos, falando da Fórmula 1, até dentro do autódromo e a reversa, né, do autódromo de volta, é tudo feito por nós. Entendi, uau, impressionante, que história, hein? E assim, a Celer, mais de 50 anos, né, fazendo isso. E agora, Regina, eu queria muito saber, quando você decidiu ir para essa área, assim, como é que você decidiu entrar na parte de intralogística? Então, a Celer, ela é uma empresa do grupo Movicarga, né? A Movicarga é uma empresa de 52 anos, que foi fundada pelos meus pais, que eu assumi em 1987. Então, nós começamos com o aluguel de empilhadeiras, que era o nosso negócio principal. E aí a gente começou a olhar, eu sou uma pessoa um pouco curiosa, meu pai era um amante da Fórmula 1, então de domingo a gente via corrida, sábado, via os treinos, e aí eu comecei a ver umas empilhadeiras nos autódromos, né, quando eu via. Eu falei, puxa, por que a gente também não pode fazer isso? Eu não posso fazer isso, né? Então, assim, e aí eu procurei a Fórmula 1 e na época eu mandei um fax, era fax ainda, não tinha nem e-mail. E aí mandei, não tive resposta, mas eu sou um pouco insistente, assim, eu acredito muito no nosso negócio, na força do nosso trabalho. Mandei de novo uma correspondência para eles voltaram e aí a gente começou a fazer a operação só em Interlagos, né? A primeira operação, a gente foi muito bem atendido, eu acho que a Fórmula 1 foi um divisor de águas para a gente, porque ele nos imprime um nível de precisão, excelência, qualidade que não existe em lugar nenhum. Não existe uma coisa mais ótima, mais excelente do que a Fórmula 1. Então, o que a Fórmula 1 nos trouxe? Ela nos trouxe know-how e que a gente pôde replicar isso nos nossos negócios. Então, a partir daí, de 92, a gente criou a Celer, que foi uma divisão dentro da Movicarga, aliás, antes, para a intralogística nos nossos clientes. Entendi. Então, só complementando o Gustavo, além de todas as atividades na casa do cliente, nós também fazemos uma gestão de transporte. Então, o transporte, o cliente contrata, a gente gerencia essa operação de transportes
fora da casa. Então, assim, é uma operação muito bacana, porque você está na casa do cliente, né? Então, você tem que estar muito alinhado com a cultura do cliente. Então, é uma operação muito bacana. Perfeito, e agora que vocês sabem o que é a Celery e também como é que eles entraram na Fórmula 1, nós podemos começar o quadro da largada. Vitória é nosso primeiro quadro aqui do dia. E assim, para os 4 adolescentes assistindo a esse podcast, um fax era tipo uma impressora atualmente, onde você mandava uma mensagem e aí ela imprimia essa mensagem, só que do outro lado. Então era antes de e-mail, só que aí ele imprimia essa carta. E uma outra coisa aqui, quando a gente vai se referir a esse termo muito, que é intralogística e movimentação dentro da casa do cliente. O que isso significa? Eu vou explicar, se eu falar errado, vocês me corrigem. Na casa do cliente é, por exemplo, usando o exemplo da Fórmula 1, eles fazerem toda a parte da logística dentro do autódromo de Interlagos, usando a Fórmula 1 como um exemplo. Então é dentro da casa do cliente. No caso de um show, é dentro do estádio ou perto do palco, onde vai ser feito. E entre muitos outros exemplos que podem ser usados, tá certo? Tá certo. Certíssimo. Então, agora vamos para a próxima pergunta. Eu queria saber de vocês hoje, que, nossa, eu tive a oportunidade de visitar aí, né, a Control Tower, como vocês chamam, muita coisa, muito avançado, mas além da intralogística, o que mais vocês fazem? O que vocês oferecem? O principal são soluções, né? Na verdade, a gente iniciou, né? A Regina vai buscar na história 50 anos atrás com os equipamentos, com empilhadeiras, né? Movimentação com empilhadeira, a gente vai evoluindo. Então, hoje, quando a gente olha dentro da Celery Intralogística, a gente faz toda a gestão dos processos, mas a gente tem um avanço. Você deu o exemplo bacana do fax, né? Que era como a gente se comunicava, né? O fax ainda foi uma evolução. Se a gente voltar um pouco, tinha um telex, né? Mas, enfim. Mas você tem o fax, depois agora a gente fala só dos e-mails e nem o e-mail hoje está indo cada vez mais para o WhatsApp, né? Mas a gente tem essa questão do avanço dentro da intralogística. E uma coisa que a Celery está sempre buscando é estar à frente e inovando. E hoje a tecnologia, hoje não, de muitos anos para cá, de mais de uma década para cá, a tecnologia é vital para qualquer negócio, inclusive para a intralogística. E a gente investe muito pesado nisso, em tecnologia para o segmento de intralogística. Sistemas, WMS, que é o Sistema de Gestão de Armazém, TMS, que é o Sistema de Gestão de Transporte, enfim, tudo que envolve sistema. E a gente vem investindo muito pesado de alguns anos para cá, de 5 anos para cá, em Control Tower, que é o conceito da torre de controle. Nós temos hoje, além de operar a Control Tower em alguns clientes nossos, nós temos esse serviço da Control Tower para transportes, que envolve muita tecnologia, envolve TMS, envolve sistema, envolve rastreamento de veículos, para que a gente monitore o transporte e a entrega dos nossos clientes. Então, é desde a retirada do material até a chegada no cliente final. A gente faz toda essa gestão. Acho que você visitou a nossa operação lá, né? Então, você tem uma questão de tecnologia envolvida, mas tem um serviço por trás, né? Que é todo o trabalho dos nossos analistas, usando da nossa experiência, do conhecimento deles, para a gente entregar um serviço diferenciado de transporte para os nossos clientes na gestão. E a nossa ideia sempre é oferecer a melhor solução tecnológica e humana com o menor custo para o cliente. Então, ter um produto que seja atrativo para o cliente ter atração em nos contratar. Então, essa é a ideia que a gente tem com todos os nossos produtos, né, que a gente trabalha na Celery. Perfeito. Regina, eu lembro que você me contou uma história. Qual foi, tipo, uma história maluca de essa redução de preços para um cliente? Na verdade, nessa gestão, a gente consegue otimizar muito, porque o conceito é ter a tecnologia. Mas usar a tecnologia não pela tecnologia, um pouco disso que a Regina falou, é você juntar essa questão de pessoas e tecnologia. E com isso a gente teve um projeto de um cliente nosso que a gente conseguiu reduzir uma conta de R$120 mil para R$400, fazendo uma gestão adequada nas entregas, principalmente envolvendo perda de venda. Ou seja, às vezes a gente fica pensando no transporte, mas não é só levar do ponto A para o ponto B, né? Mas é fazer isso no tempo correto, atendendo a expectativa do cliente, sem ter que gerar custos adicionais. O que a gente não quer é que o nosso negócio seja olhado que nem, sabe aquele robô do WhatsApp? Sei. Você liga, sim, não, se for aperte 2, não é isso. A gente tem uma humanização do nosso processo tecnológico. Eu acho que é isso que leva o sucesso da nossa operação.
Maravilhoso. E agora, Regina, eu quero saber como é que foi o primeiro e os primeiros anos na Fórmula 1 que teve aquela parte de você fez um pequeno erro de Foi. cálculo, né? Que história foi essa? Conta aí. Não, assim, eu achava que era uma operação mais fácil do que de fato era, né? E eu calculei o número de equipamentos para a operação, e aí ele me perguntou assim, ó, você tem certeza que esse número de equipamentos vai dar conta? Eu falei, não, vai dar sim. E se não der? Não, se não der, a gente vai honrar sem custo nenhum para a Fórmula 1, a gente que vai bancar essa operação. E aí, quando a gente chegou lá, realmente eles precisavam, a operação demandava um número de equipamentos maiores do que eu tinha projetado, mas eu imediatamente trouxe da nossa sede, onde você conheceu, trouxe os equipamentos necessários, colocamos, atendemos a operação foi muito bem. E ele ficou muito feliz que a operação foi bem. E ele disse para mim, puxa, estava certo o que você fez? E eu falei a verdade para ele. Eu falei, não estava certo. Eu cometi um erro aí de análise. Eu subjuguei, né, subestimei a operação. E a operação ela demandou mais equipamentos, mas está tudo certo, porque eu me comprometi a fazer essa operação desse jeito e o custo é esse. É isso. Aí ele ficou super satisfeito que a operação foi muito boa. Ele falou, então me dá um orçamento para o ano que vem. E aí eu dei um orçamento para o ano seguinte, né, que era maior, até porque tinha mais equipamentos. Então vai ser um pouquinho mais caro, né? E ele foi tão correto, tão bacana, que ele foi lá e me pagou no mesmo ano o que era para pagar no ano seguinte. Nossa, que demais, hein? É. Então, sim, uma relação que já começou boa. Muito boa. A Fórmula 1, é o que eu falo, é um primor em todos os sentidos, né? Porque ele faz de você ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor. A cada ano, e o que eu falo, esse é o nosso 33º ano de operação. 33 anos. Nós somos o fornecedor mais longevo da FOM. Então, a nossa operação inclui não só a logística da carga das equipes, como também a logística da TV, do Broadcast Center. Então, é uma operação muito sofisticada, mas é uma operação assim, não é que o jogo está ganho. Cada ano é uma operação nova. Então, vai mudando. Então, assim, isso demanda de você, demanda da equipe ser melhor a cada ano. Entendi. E, assim, espera, deixa eu ver se eu entendi. Vocês começaram aí com a parte da intralogística, né, dentro de Interlagos, mas agora vocês fazem toda a operação logística. Como que foi de Interlagos para toda a operação? Então, em 2001, se eu não me engano, ou 2001, a transportadora que fazia esse transporte derrubou o carro, bateu o carro do Prost. Putz. Num pórtico. Nossa. E eu vinha pedindo, né, que a gente podia fazer esse gerenciamento, né? Então, aí depois disso eles falaram, tá bom, vou dar para você fazer isso. E aí a gente começou a fazer essa operação de transporte. Nós contratamos uma transportadora, que hoje quem contrata direto é a Fórmula 1, e a gente faz a gestão de transportes. Então, a gente tem uma equipe no aeroporto de Viracopos, que a gente recebe o planejamento de voos, o escalonamento de como essa carga tem que chegar, porque não é só pegar, levar e pôr. Tem todo um escalonamento de carga, de descarga em Interlagos que a FOM nos manda. Então, a gente recebe isso, carrega em cima desse sequenciamento de carga e o caminhão ele é comboiado, né, pela Polícia Rodoviária, depois pelo CET, até chegar em Interlagos. O Gustavo pode falar mais. O planejamento disso é super importante, né? Eu acho que a Regina comentou, né, são 33 anos, né, e não são 34 GP, são 33, porque nós tivemos a pandemia, né, então não teve corrida no ano da pandemia, mas são 33 anos fazendo e 33 grandes prêmios. E aquilo que a Regina falou é extremamente importante. É uma escola para o nosso time, né? Nós temos operação hoje no Brasil todo de armazém, centro de distribuição, operação de movimentação interna em indústria, na fábrica. E o que a gente faz? Nós deslocamos os nossos melhores colaboradores para dentro do autódromo, até por conta disso, né, da excelência operacional. Então, a nossa melhor equipe está envolvida com essa operação. E acaba sendo um aprendizado, porque todo ano a gente está aprendendo, né? Então o planejamento é fundamental. Mesmo fazendo há tanto tempo, a gente já está há alguns meses planejando a operação desse ano. Estamos chegando agora, né? Está quase lá, estamos aí 5 semanas praticamente, né, do GP. Mas a gente está planejando isso há bastante tempo. E o que a Regina falou é algo muito complicado. Acho que quem gosta um pouco de Fórmula 1 conhece o autódromo e o pit lane. O pit lane é extremamente estreito, né, em Interlagos, né? E a gente tem uma outra característica que é o desnível da pista, né, no autódromo.
Você tem o pit lane num nível de pista e a pista ela sobe próximo do box set, ela é o único ponto onde ela está no mesmo nível do pit lane e depois ela desce de novo. Então você tem uma complicação Tem nessa 25 operação. metros de desnível. Caramba. Então é uma complicação gigante a gente fazer essa operação. Os cases aéreos, né, eles são grandes, são dimensões grandes, são movimentados com equipamentos de 7, 10 toneladas, enfim. Então é uma Uau. operação extremamente complexa. Sim. Se você não planeja muito bem, isso que a Regina comentou é extremamente importante. Tem uma equipe nossa em Viracopos determinando qual case, né, aquele pallet aéreo, qual case vai em qual caminhão, em qual sequência, porque a gente tem que sequenciar isso tudo. Então é uma operação que envolve muito planejamento e um aprendizado constante. É muito gratificante e é uma forma de nos provocar também todo ano, né? Para nós e para todo o time, é bem bacana. Maravilhoso. E assim, Gustavo, eu queria saber como é que foi assumir a liderança de tudo isso, né? Mesmo sendo tão complexo e cheio de desafios. A gente fala muito, primeiro a questão da experiência e depois do time, né? Eu fui assumir efetivamente a operação junto com a Regina em 2017. E eu estava desde 2012, então foram Uau. alguns você conseguiu GPs, ver aí foram um alguns pouquinho de como GPs funcionava. trabalhando junto ali para efetivamente assumir, né, junto com a Regina, o comando da operação no autódromo. Mas tem uma coisa de paixão, né, porque a operação ela traz surpresas para a gente, né. Esse ano, por exemplo, apesar de a gente não ter a correria, não muda o grau de complexidade, mas esse ano nós não temos as operações chamadas back-to-back, que você tem a corrida no domingo no México, e no domingo seguinte a gente tem a corrida em Interlagos. Sim. Esse ano não, esse ano nós estamos com 2 semanas, então isso dá um certo respiro. Mas nos últimos anos todos foram back-to-back na entrada e na saída. Então você tem a corrida no domingo, o primeiro voo chegando de segunda para terça em Viracopos, e você tem que ter, quarta-feira tem que estar tudo posicionado para que as equipes montem toda a estrutura, porque sexta-feira os carros estão na pista, né? Então é um desafio incrível e a gente tem um time muito forte que faz isso, né? Então a Regina e eu nós estamos à frente disso, mas a gente tem um time que nos dá todo o respaldo, né, Claro. Regina? Isso é muito gratificante para eles e para nós. E é uma operação assim que nós fazemos nossos melhores colaboradores das unidades de trabalho. Então vocês trazem o pessoal que são os Sim, melhores, the isso. best of the Traz lá pra- best. Não Isso tem aí. ninguém temporário, nada, a pessoa é todo contratado Uau, da legal. operação. Então, para eles é um prêmio também poder participar desse ambiente de excelência full time e para a gente também de poder aprender a cada ano mais coisas. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 100 equipamentos em Interlagos. Uau, 100 equipamentos. Nossa, Então tem toda a complexidade dos equipamentos, que a pista não pode ter vazamento de óleo na pista. pode ter nada. Não pode na ter pista. nada. Então é uma operação bastante demandada do ponto de vista de back-office. Então a gente tem uma estrutura atrás do time, então tem uma estrutura de mecânica, de equipamentos em stand-by, de reserva técnica para se acontecer alguma coisa com algum equipamento, pessoal. Então é uma operação muito bem dimensionada para que ela aconteça nos timings exigidos. E que vai além também da movimentação, né? A gente tem operações dentro do autódromo que envolvem, por exemplo, a movimentação dos blocos de concreto para algumas partes da pista. Você tem montagens que a gente precisa fazer ali dentro, né? Dando suporte com equipamentos. E é uma relação muito próxima. Isso que a Regina falou do vazamento é algo extremamente crítico. É só colocar uma empilhadeira no autódromo. As nossas empilhadeiras, Tem que estar elas são perfeitas. inspecionadas com o nível de rigor mais alto possível. Nossa. E é algo assim, independente de talvez esteja ok, a gente troca a peça e pronto. A gente precisa garantir os equipamentos num estado excepcional. A pista, né, é um pavimento, na verdade, não é um asfalto comum de rua, né? Qualquer derivado de petróleo, ele agride severamente o pavimento. Então nós não podemos permitir que isso aconteça, vazamento de óleo hidráulico, óleo de motor, não pode ter Qualquer isso. coisa. Então a gente tem um rigor muito grande. Uma equipe nossa, né, a gente tem uma equipe de manutenção nossa que fica dedicada 24 horas dentro do autódromo. Então é uma mega operação. Ainda que eles não tenham o que fazer, eles estão lá Mas eles disponíveis. estão lá, Eles o tempo estão lá, todo, isso que exatamente. só mostra o serviço maravilhoso que isso aí. vocês fazem há muitos anos, né? 33. E
uma outra coisa que eu quero saber, que eu sempre brinco que se uma coisa que você pode contar em Interlagos na Fórmula 1 é chuva. E, nossa, os últimos anos têm sido as chuvas mais fortes que eu já vi. Então, isso, como é que funciona? Tipo, dificulta um pouco? Adiciona algum desafio ou não? A chuva não impacta muito? Interlagos nunca decepciona, né? Então, ela sempre tá... Não, você pode esperar tudo de Interlagos na Fórmula 1. Na verdade, pode trazer complicações. Então, por exemplo, se você tem... teve um ano, não vou lembrar agora, que a gente teve um monte de batida por conta de chuva, você muda o perfil da carga. Então, você tem cargas que não seguem por conta disso para o próximo circuito. Então, você tem um planejamento todo que é feito à exaustão, mas também tem essa importância para que você consiga rapidamente fazer os ajustes quando você tem um contratempo. Então, a chuva traz esse tipo de contratempo. Muitas vezes também dando suporte, né, a toda a parte da organização, quando você tem uma chuva muito intensa, que pode ter alguma dificuldade lá dentro, a gente está sempre dando apoio. Normalmente cria as aventuras e as surpresas, né? Isso é Interlagos. Entendi, maravilhoso. E agora a curiosidade também minha, como é que vocês expandiram aí para a Fórmula E e o WEC? Nossa, vocês devem ser os melhores parceiros da FIA aí, em geral, né? A gente gosta muito do que a gente faz. A gente tem paixão, sabe, Yuri? Então, assim, não é um negócio que eu falo, os nossos clientes, nós olhamos como se fosse a gente. Então, a gente cuida da Fórmula 1 como se a Fórmula 1 fosse nossa. Então, às vezes a gente está lá, vê alguma coisa que não é a nossa atividade, mas a gente vai lá e faz, a gente cuida. Então, a gente tem eu acho que essa paixão pelo que a gente faz, a gente transcende para fora, né? As pessoas veem isso, né? Sentem isso. Tem essa percepção, né? E isso foi dessa forma com a WEC e também com a Fórmula E, né? Na Fórmula E é muito interessante porque a gente faz toda a montagem da pista, né? É uma operação que até o período de operação nosso é mais longo, porque a gente faz a montagem da pista lá no AMB. Então, um pouco é isso do que a Regina falou, existe uma relação também de confiança, né? A gente conseguiu ao longo desses anos conquistar uma credibilidade muito grande com as pessoas, com os promotores envolvidos no evento, né? A gente quer ser o melhor parceiro que o cliente vai ter, entendeu? Sempre. Sempre. A gente quer poder estar à frente de qualquer problema que ele venha a ter, a gente quer ser a solução, a gente não quer ser mais um problema. Então, eu acho que a ideia da Celery, isso a gente atende com os nossos clientes, com nossos clientes recorrentes, né? É de dar para o nosso cliente a melhor solução possível. E, às vezes, o que a gente enxerga pode ser um pedaço, né? Então, a gente tenta olhar de uma forma do ecossistema, dentro do que a gente pode fazer melhor para que ele tenha ganhos na operação como um todo. Entendi. Um pouco disso que a Regina falou é aquela ideia de não... Toda vez que a gente entra num novo projeto, é claro que você tem toda uma questão de dimensionamento, contrato, valores envolvidos. Sim. Isso, claro, tem que ser respeitado, nós estamos falando de negócio. Mas a gente não trabalha com o contrato embaixo do braço. Isso vale para os eventos, isso vale para os nossos clientes. O problema do nosso cliente é nosso problema. O cliente do nosso cliente é nosso cliente também. Então a gente atua, isso não é diferente na Fórmula 1, na WEC, na Fórmula E, mas nas nossas operações todas, a gente trata os problemas como sendo nossos. Não é assim, não, olha, a minha parte vai até aqui, eu fiz, não interessa até onde vai, nós vamos fazer, vamos resolver, depois que tiver resolvido a gente vai sentar, conversar e ver o que tem de custo para um ou para outro, mas o nosso foco é a excelência operacional. A Regina tem uma frase que a gente leva para todos a nossa equipe, né, os nossos colaboradores, que a razão de ser nossa é servir. Então, a gente existe para servir os nossos clientes e a gente tem isso muito enraizado no nosso DNA, sabe? Atender as pessoas, atender os clientes. E quando a gente fala de servir, eu acho que não é questão, não é olhando com subserviência, né? Nesse sentido, é servir de atendimento mesmo. Atendimento. Eu tenho que servir, porque se a gente não serve, a gente não serve, né? Então tem que servir para poder servir. Entendi, perfeito, realmente sensacional. E mostra, de novo, né, o ótimo trabalho que vocês fazem, não só com a Fórmula 1, mas com todos. E agora vamos falar também um pouquinho sobre desafios, né? Não que a gente já não tivesse falado bastante, né? Mas para vocês, quais foram assim as maiores curvas que vocês encontraram aí, tanto com a Move Carga, mas também com a Celery? Eu acho que nós tivemos esses
os problemas que o país em si teve, né, tantos planos econômicos, né, até o real, pensando, olhando assim para trás, né, a pandemia foi um grande desafio nosso, acho que foi um dos maiores desafios recentes, que eu acho que na história para todos, né, não só para nós, mas para todo mundo. Nós tivemos uma queda na demanda dos nossos clientes e, por outro lado, nós temos um time, nós temos 800 colaboradores que vivem da empresa e são treinados e preparados. Então, eu acho que o maior desafio foi alocar essas pessoas, manter esse caixa, isso foi um grande... Acho que foi o maior a pandemia, desafio. se a gente for olhar recente, acho que foi um grande desafio. E a gente viveu uma outra realidade, né, no tempo da pandemia, né, com as pessoas trancadas em casa e a gente com necessidade de equipe nossa trabalhando na ponta e aumentando. A gente tem clientes do setor de papel, né, celulose e papel, que o consumo na época da pandemia aumentou muito, né, de papel higiênico, guardanapo, enfim. E a gente, numa situação como essa, com operações ampliando os volumes e a demanda e a gente precisando atender. Então, acho que foi um grande desafio, né, como a gente garantir, né, nós não tivemos nenhum caso de óbito com colaboradores nossos durante a pandemia. Nossa, perfeito mas assim, o esforço foi gigante com relação, de novo, né, planejamento. Protocolo, respeitando as determinações, enfim, foi um desafio gigante. Acho que esse foi um grande ponto de virada. E essas questões de oscilação, né, a gente infelizmente vive, né, essas mudanças políticas e econômicas no nosso país e isso sempre, de alguma forma, afeta o mercado. Como nós trabalhamos nesse conceito da intralogística e temos clientes espalhados no Brasil todo, a gente atua em vários segmentos. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que estar sempre se adaptando, né? Você tem clientes, às vezes, que estão crescendo, outros que estão diminuindo e a gente tem que ir se adaptando sempre. Exato. Está pronto para se adaptar. E operações especiais, eu acho que essa agilidade, a gente ganhou também uma oportunidade de atender muitas operações sazonais. Então, operações de Páscoa, operações de Natal, operações de campanhas. Então, isso para a gente é recall. Então, isso foi um know-how, né, que a empresa acabou recebendo. Essa capacidade de se adaptar, né? A Fórmula 1 traz um pouco isso, né? A Fórmula 1, os eventos esportivos, né? Essa necessidade, na verdade, né, que você tem que ter de conseguir se adaptar, né? Então, você tem situações que mudam rapidamente, de novo, planejamento, tudo muito adequado, mas isso te deixa preparado para conseguir se adaptar. Isso é um desafio e tanto. Entendi, que baita, cada história assim mais enorme do que a outra. E já que você falou de projetos especiais, eu queria também saber qual é um projeto assim que não foi tão, vamos dizer, central como a Fórmula 1 e os grandes eventos que vocês fazem, mas que vocês gostaram muito de fazer. Olha, nós tivemos uma operação que para mim foi muito emocionante, foi o recall há muitos anos atrás, de um recall de um produto alimentício, e o cliente ligou para a gente, assim, à tarde, tipo agora, olha, eu preciso que você monte uma operação de gestão, de recall, de retirada desses produtos, rapidamente, porque nós vamos anunciar isso em rede nacional, que esses produtos estão contaminados. Nossa, é o que eu tô achando que é ou não? Não sei. E aí o que aconteceu? A gente montou uma operação. Eu acho que esse tempo de resposta da Cellery, eu acho que é isso que faz o nosso sucesso. A gente, a Zero de Jogo, montou com a nossa equipe mesmo, até poder montar a equipe. E esse recall, que era para ser feito em até 60 dias, nós conseguimos fazer ele em 28 dias. Uau! Então isso foi uma operação muito bacana. E isso vai dando essa vivência, né? Nós temos uma outra operação que foi muito interessante, foi desafiadora, que a gente fez o planejamento da substituição dos equipamentos digitais de uma grande rede de cinema aqui no Brasil. Legal. E a substituição de todos os equipamentos de todas as salas no Brasil todo. Lembrando que as salas, a maioria, estão em shoppings e toda a operação tem que acontecer entre 22 e 6 da manhã. Né? E foi muito bacana porque eles nos contrataram no primeiro momento para fazer o planejamento dessa operação.
E aí nós fizemos as visitas técnicas e desenhamos o que deveria acontecer em cada sala. Tinha sala, por exemplo, que para passar o equipamento tinha que quebrar a Quebrar a parede. parede. Então falou, aqui você vai ter que pôr alguém entrando, quebrando a parede, a gente passa o equipamento, depois fecha a parede de novo, enfim. Mas isso tudo em 6 horas de trabalho. É, isso tudo em 6 horas, lembrando, eles têm que abrir parede, retirar Passar o equipamento, é e isso aí. montar tudo. Tudo de novo. Porque a sala tem que estar funcionando na manhã do dia seguinte. Meu Deus E do assim, o céu. que foi bacana é que nós apresentamos o projeto do plano diretor para essa mega operação no Brasil todo. E aí eles nos chamaram e falaram, legal, implementam vocês. E a gente ficou 1 ano operando, fazendo a operação que a gente mesmo desenhou. O cliente depois nos chamou para que a gente Muitas salas, fizesse eram mais de no Brasil 300 todo. salas. Eram 400 e tantas salas. 450 salas. Foi uma operação gigante, com equipamentos Gigante. caríssimos, Super sofisticados e delicados e de alto valor. Né? Muito bacana. Acho que eu sei quem é, mas não sei se pode falar nomes aqui. Então, ó, queria também saber como vocês definem o pódium pessoal da vida, o pódium, né, da vida pessoal de vocês. Pode ser na pessoal e também aí na carreira de vocês. Como essas operações aí. É difícil classificar por pódio, né? O que eu vejo assim, quando a gente fala de visibilidade, né, e até pelo perfil da operação, essas operações esportivas, óbvio que para mim especial, né? Assim como o pai da Regina, eu também sou apaixonado por Fórmula 1, sempre fui, né? Eu estive em Interlagos a primeira vez, vai entregar a idade, hein? Era bem pequenininho, mas em 1978. Era o autódromo antigo ainda. Eu assisti com meu primo do barranco do kartódromo, que era como a gente assistia com ele, né? Sim, ninguém Isso comprava sempre ingresso, foi- eles pulavam as Não, grades. a gente comprava ingresso mesmo, a gente comprou. Mas assim, então é uma paixão, né? E de repente você está dentro disso, é uma coisa muito legal, né? Mas eu acho que o principal é a gente ver um projeto. A gente implantou, né, uma operação grande de uma indústria de celulose, que na época foi a maior linha de produção de celulose em linha única do mundo. E a gente fez toda a implantação dessa operação. Então isso tudo é difícil a gente classificar, né, Regina? A gente tem clientes, ao mesmo tempo você tem clientes que estão há muitos anos com a gente, que são às vezes operações menores, mas que têm um impacto gigante para nós. É difícil classificar. Entendi, realmente. São todos a gente trata com o mesmo amor. É uma pergunta muito difícil, sempre essas que envolvem pódio, porque algumas pessoas conseguem, outras não, porque acontece muita coisa legal. Eu acho que nós somos pessoas de sorte, porque a gente trabalha com aquilo que a gente gosta. Eu acho que isso é um grande ativo que a gente tem, essa paixão pelo nosso trabalho. Então, quando você gosta do que você faz, você acaba que não se cansa, você não se entedia, né? E a logística te dá isso, não existe uma rotina, porque cada cliente tem uma característica própria, cada operação tem uma demanda própria. Então, por mais que você trabalhe, por mais anos que você esteja nesse meio, é como se fosse um negócio novo. Sempre novo. Cada dia é um negócio novo. Cada dia é um negócio novo. Então, eu acho que isso é um privilégio. Amar o que faz é um privilégio. É um privilégio. Legal, legal. E assim, vocês contaram várias histórias aqui. Tem outra história que vocês gostariam de contar que, nossa, vocês gostam muito? Vocês já contaram bastante coisa aqui. Olha, eu vou contar uma historinha pessoal. Às vezes minha mulher fala assim, acho que você é workaholic. Eu falo, não sou workaholic. Eu amo trabalhar, é diferente. Então, assim, essa coisa da paixão, né, faz com que a gente se encante com tudo. Talvez por isso seja difícil a gente falar, tudo acaba sendo um marco, né? Tá aqui com você hoje sabe, Yuri, é algo que... Agradeço. É verdade, é algo que a gente tá aqui para contar um pouco da nossa história, enfim, e o trabalho que eu acho incrível que você faz. Tudo isso traz essa alegria pra gente, né? Sim. Acho que o que a Regina falou é uma grande verdade. Quando a gente tem paixão naquilo que a gente faz, é tudo muito contagiante, é tudo muito gostoso. E eu acho que grande parte do nosso sucesso também está aí. Agora está falando assim, porque se o time também não tiver nessa vibe, se o time também não tiver esse mesmo entendimento de trabalho, de compromisso, de cumprir tempos, cumprir atendimento, de servir, ele não engrena. Então eu acho que a gente montar esse time é uma coisa muito legal também, porque a gente tem muito sucesso com isso, né? Eu acho que isso é um grande... A gente forma muita gente. Talvez respondendo a sua pergunta, acho que tem um pouco disso, Yuri. Hoje a gente tem
colaboradores que começaram com a gente, que cresceram muito com a gente, que hoje são nossos clientes. Eu acho que um pouco dessa paixão é a gente formar pessoas. Isso é algo que a gente faz muito bem, né? Quando a gente olha nesses 50 anos, a gente contribui, a gente vê pessoas que começam com a gente no nível operacional e que assumem funções de gestão, de comando. Eu acho que isso é muito positivo, isso é muito bacana. É uma paixão. Perfeito, magnífico. Então, assim, encerramos esse quadro agora e nós vamos para o próximo quadro, que é o Pit Stop do Grid, que são algumas perguntas mais divertidas para vocês e também para o pessoal conhecer quem são vocês melhor. Então, gostos pessoais e mais algumas histórias aí envolvendo a Celery e a Movicarga. Então, para começar, eu queria saber quais hoje são os principais gargalos, né, da logística e da intralogística. Eu acho que o Brasil tem um gargalo estrutural, né? Eu acho que o Brasil é um país de dimensão continental, que foi criado no modal rodoviário, né? De Juscelino, quando quis fazer 50 anos. 55. E aí a gente tem um modal rodoviário que é um modal que tem uma série de gargalos, né? Então eu acho que isso é o pior. É a pior questão estrutural que o país tem em questão de logística. Se a gente tivesse um modal ferroviário, levando em consideração a dimensão do país, né, nós teríamos menos gargalos e custos operacionais menores. Eu estava vendo que hoje o PIB logística era 10% do PIB e hoje já é 18% do PIB. Então, o custo logístico é um custo alto, eu acho que muito em função desses gargalos estruturais que o país tem. Então, eu acho que a gente tem uma frota rodoviária enorme, antiga. Hoje, uma dificuldade de reposição de motoristas de caminhão, estava lendo sobre isso, que antigamente as pessoas queriam ser motoristas de caminhão e hoje não são, né? Não é diretamente ligado ao nosso negócio, porque a gente não é uma transportadora, mas é uma dificuldade que você olha o mercado como um todo, né? Então, eu acho que o maior gargalo logístico é o nosso modal. Entendi. Na intralogística, eu acho que a gente tem uma situação de, muitas vezes, da falta de entendimento, né, do mercado, quando a gente fala do mercado de forma geral, olhando para o nosso negócio, né, que é o entendimento da necessidade de investir nisso, da necessidade de tecnologia, da necessidade de investir em pessoas. Acho que isso é um outro problema que a gente tem no Brasil. A gente trabalha muito forte nisso, né? Com o modelo de jovem aprendiz, enfim, a gente trabalha muito pesado com isso para trabalhar na formação das pessoas, mas eu acho que isso acaba sendo um gargalo. Então, essa dificuldade de você montar uma nova operação, isso é sempre um grande desafio, né? Hoje os 30 a menos, eles estão fugindo, né? A gente tem visto muito isso, né? Estão fugindo do modelo CLT, né? Então todos querem empreender, enfim. Isso é uma dificuldade que a gente enxerga olhando para a intralogística especificamente, né? Entendi. E falando aqui da intralogística, também vocês são um único focado 100% na intralogística. Sim. Como isso diferencia a Celery? Porque quando você pega outros operadores logísticos, eles fazem também isso. Quando você olha em termos de faturamento, a intralogística representa para eles um valor muito pequeno, percentualmente. No faturamento dele, ele tem lá armazém, transporte e outras atividades, e a intralogística é um valorzinho muito pequeno. Mas tem uma particularidade gigante, porque nós estamos dentro da casa do cliente. Então, os nossos clientes, eles muitas vezes enxergam o que está acontecendo na nossa operação. Por exemplo, tem um problema qualquer específico, pontual com o colaborador, o nosso cliente enxerga isso antes da gente. Então, existe uma particularidade, que eu falei até no começo do nosso bate-papo, né? O cliente nos contrata esperando que a gente leve a nossa experiência, a nossa expertise para dentro da operação dele, com a nossa cultura, ou seja, que a gente mude, né, a estrutura e os processos dele, mas a gente tem que fazer isso se adequando também à cultura do cliente, aos valores do cliente. Então isso é algo muito difícil, e que o fato da gente ser focado nisso nos dá esse diferencial e essa expertise, de saber conduzir essa atividade que é muito específica. Esse domínio perfeito que vocês muito têm. específico. E assim, vocês praticamente atingiram uma fórmula perfeita. E o jeito que vocês fazem, que eu vejo assim na Fórmula 1, demora um tempão para montar e você vê
já desmontaram, já começa a desmontar no começo do 16 domingo. horas. Isso, já acabou o evento, já tá, metade já foi embora. É só desocupar a pista. Exato. Quando o pessoal invade a pista, né? Quando o pessoal, a gente tá esperando eles assim, ó, esperando terminar. Vai, terminou, liberou a pista, a gente está com os equipamentos e as equipes vão embora 11h30, meia-noite, não tem mais ninguém, e 7 horas da manhã o pitlane está liberado da segunda-feira. Eu acho que essa parte da invasão de pista é muito interessante, porque a Fórmula 1, tipo, há um tempo atrás falou não podia, mas isso não impediu os brasileiros de irem. Aí eles falaram, e hoje está muito forte, né? Só deixa uma passagem segura para eles. Hoje a gente vê isso muito forte, né? Nas corridas todas, né? Em outros circuitos também, a invasão de pista acabou fazendo parte do show, né? Fazendo parte do evento. Praticamente virou uma tradição aqui. Os brasileiros foram o pilar disso. Perfeito. E falando dessas operações esportivas, eu queria saber qual foi, assim, uma específica muito difícil para ser realizada, assim. Acho que difícil não por conta dessa questão do planejamento. A gente teve um episódio, foi 2018, acho que foi, né? Okay. Que atrasou o voo no México. 21. 21? Que atrasou, que teve o nevoeiro. Na verdade, teve um nevoeiro no México, que impossibilitou os últimos 2 voos de saírem do México. Chegar para pousar para sair. Aí, quando conseguiu, não tinha como vir. Então, o avião parou, acho que em Miami, eles pararam em Miami para dar aquele intervalo da tripulação. Sim. Então, uma operação que deveria ter encerrado às 10h45, era o nosso compromisso da quarta-feira, a carga começou a chegar na quinta de manhã. Ai, meu Deus. E a gente, foi muito legal, foi um envolvimento direto nosso, a gente teve esse tempo, né? Então, de novo, vem a questão do planejamento. Gente, ok, agora como é que nós vamos fazer? A gente desenhou tudo muito bem preparado, o que nós vamos fazer quando os caminhões encostarem. A FOM ajudou muito, relacionamento, né? Com o aeroporto de Viracopos, com a FOM, liberar com a companhia aérea, tudo. Todo mundo para... Uma mega situação. Sim. E a gente conseguiu fazer, em menos de 1h30, a gente tinha descarregado e posicionado 2 voos dentro do autódromo. Recorde dos recordes. Foi um telefonema. A Fórmula 1 pode ser cancelada. A Fórmula 1 pode ser cancelada, libera tudo. Nem ferrando, já comprei os ingressos, não quero, tem que esperar na fila de novo, libera tudo. Mas foi muito bacana. E isso é uma outra coisa muito positiva, né? Quando a gente olha o evento, né? Porque todos se envolvem. Então as equipes, a gente, nossa turma, a nossa equipe toda, as equipes, o pessoal da FOM, o promotor do evento, todo mundo engajado naquele momento para que a gente conseguisse resolver. Principalmente se for fã, que assim, você fala que o evento pode não acontecer, eles não nem pensar. Libera tudo. Tem que acontecer, não, nem se fala. Exato, tipo, a mínima possibilidade já assusta o fã de verdade. Exato. Caramba, que história legal. E foi em 2021 que teve aquela baita corrida aqui em Interlagos, foi o Hamilton que ganhou, pegou a bandeira, fez aquela volta na pista. Foi meu primeiro GP de Fórmula 1 aqui no Brasil, que eu nunca tinha tido a oportunidade de ir. Aí eu consegui ir e aí teve tudo aquilo, foi maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. Agora eu tenho mais essa história aí para contar do meu primeiro GP. Você sabe que eu sou apaixonado por Fórmula 1 e o GP do Brasil que eu não assisto. Eu assisto depois. Porque durante a corrida nós estamos trabalhando. Né? A gente vê o comecinho, né? A gente consegue ver a largada, as primeiras... Pelo menos isso, 5 voltas, mas a gente, para saber quem ganhou, a gente olha no telão porque a gente já está trabalhando. Muito interessante. E assim, agora nossa, cada história é melhor do que a outra. Que eu quero saber como a tecnologia tem ajudado e transformado aí o serviço e a operação de vocês. Tudo. Tudo, acho que eu comentei já, né? A gente vem muito preocupado com isso já há muitos anos. E a gente vem investindo pesado. A tecnologia dá o suporte para a gestão dos processos, a tecnologia dá confiabilidade e velocidade nas informações para a tomada de decisão. Sim. Acho que é tudo. Hoje, um lado muito forte dentro da Celery é a tecnologia. Não tem como pensar em não ter a tecnologia como aliado, inteligência artificial, não tem como pensar nisso hoje, Yuri. Entendi. Se quem não tiver... abre o aplicativo na hora. Abre o aplicativo, nós temos, nós entregamos esses recursos para os nossos clientes, entende? Então hoje a tecnologia é tudo e a gente investe muito pesado nisso. Hoje é estratégico, hoje não,
há alguns anos a estratégia Já é e para a gente, a estratégico. tecnologia, a gente vem investindo muito pesado nisso. Realmente, agora tem que investir mesmo. E agora com tudo que está acontecendo, né? Essa nova revolução tecnológica, Uhum. principalmente essa parte de inteligência artificial, realmente tem que investir pesado agora mesmo. Quem não está nessa onda vai se afogar. E agora, eu dei o exemplo, mas vocês já fizeram algum show, algum evento assim, envolvendo música? Se vocês fizeram, como foi a experiência? Nós trabalhávamos com eventos até 2022, não é isso? Até 22, é. Então nós fizemos todos os grandes shows no Allianz, no Morumbi. Morumbi. E hoje quem faz isso é meu filho, que tem uma empresa que chama Fork Locações. Seguindo o O legado. Alberto que faz ele é focado só em eventos musicais. Ah, legal. É. Então já dá um foco aí. Todos os shows do Brasil ele faz. Uau, maravilhoso. A gente começou com isso, né? E tá com o Alberto, tá fazendo um trabalho muito legal. Muito legal, muito bacana. Perfeito. E agora vamos envolver um pouquinho mais do lado pessoal de vocês. Hoje, quais são os hobbies? O que vocês gostam de fazer? E Que eu assim, gosto de ficar com a minha neta. Eu tenho duas netas, né, de 2 anos, e elas são, assim, uma paixão. Elas são é um sopro de vida. legal. Eu enxergo muito essa questão do trabalho, né? Eu comentei agora, né? A gente trabalha bastante, tem essa questão da paixão, mas o que eu acho importante, né, é a gente conseguir desligar. Então, eu acho que qualquer a pessoa tem que achar qual é a forma dele, né? Eu tenho os meus escapes, eu gosto muito de ler, eu acho que isso é uma coisa muito bom, né? Eu noto hoje que as pessoas leem pouco, mas eu acho que ler é algo saudável, que te tira um pouco do mundo. Sim. E eu sou apaixonado pelo meu tricolor, tá uma fase ruim, né? O meu São Paulo. Mas eu vou muito. Tá difícil. Meu São Paulo tá difícil. Olha, Olha lá, tem mais São Paulino no pedaço aqui, né? O meu São Paulo tá muito difícil, mas eu moro em Campinas, na verdade, né? E como a nossa sede é aqui em São Paulo, eu tenho um apartamento, eu passo a semana aqui. entendi. E invariavelmente, quando tem jogo aqui em São Paulo, eu vou e vou sozinho. A pessoa fala, você vai sozinho? Vou e me divirto. Vou e fico no estádio, é um escape delicioso para mim, gosto muito. Ah, que maravilhoso. Assim, duas coisas. Dá uma recomendação de livro aí e fala um pouquinho mais do que você gosta de fazer aí com a sua família. Eu gosto de ler também. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então Legal. sempre fui, né? Todos os assuntos que eu quero entender, eu procuro me informar o máximo possível. Fico muito com meu marido, com meus filhos. A minha família é uma coisa muito importante. Sim. Minha mãe, que foi a fundadora da Movicarga, está aí, firme e forte. O estar com a família é importante, né? Eu acho que isso é algo que nos dá um respiro, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Livro, eu vou falar o que eu estou lendo agora. É um livro que eu li há uns 10, ou mais, uns 10, 12 anos atrás, e que eu estou lendo de novo, que é o livro do Fernando Henrique Cardoso. Está na minha cabeceira lá e eu estou lendo, que conta um pouco da história da vida dele. Eu acho que vale a pena a gente, até para fazer um contraponto, né, com essa polarização que a gente tem hoje, eu acho que vale a pena. Está sendo bem saudável essa minha releitura do livro dele. Então você é um homem mais de biografias. Assim. Gosto mais. Legal. Tem algumas lá em casa, na minha coleção. E você, o que você gosta de ler? Eu gosto de ler romances. Top! Uma vez eu fui numa palestra era o presidente da Alcoa, né? E aí alguém perguntou para ele o que ele lia, né? E ele falava que biografia era uma coisa que ele gostava de ler, Alain Belda. E ele dizia que ele gostava de ler por curiosidade, mas que você não podia espelhar muito na história do outro, a sua história, porque cada um de nós é um. E que ele lia romances, porque o romance acabava que dava uma relaxada nele. Então é isso. A minha mulher, para relaxar, lê True Crime. Eu queria entender qual é a lógica de relaxar, mas ela relaxa, enfim. Também. É legal. Eu gosto. Assim, é um assunto legal. Eu falei isso é para relaxar, sério. Não, mas eu também entendo como. Tipo, porque muita gente tem essa vamos dizer fixação. Claro, legal, gosto dessas histórias. Eu sou um cara que ama ouvir teorias, essas coisas, porque eu acho divertido, né? Você vê todos os pontos diferentes da mesma história. Mas
Como isso relaxa as pessoas? Você tá vendo lá sobre o assassinato de uma pessoa? Ah, esse cara foi morto assim, ai, que relaxante. A minha mulher relaxa, deita e dorme depois. Eu não consigo entender a lógica, mas Nem enfim. eu. Eu sou um cara que, assim, se eu tentei ler um pouco, que assim, eu gosto muito de livros um pouquinho, uma literatura um pouco mais clássica. Então eu comecei a ler bastante George Orwell com 1984. Eu tentei ler um pouco antes de dormir, nossa, eu sonhei assim com o Brasil hoje. Eu já acordei no pesadelo, assim, ai meu Deus, crise econômica. Mas beleza, então acabamos aí o segundo quadro e agora vamos para o terceiro, que é o acelera ou freia. Eu vou falar aqui algumas frases, vocês têm que me falar se vocês aceleram elas, ou seja, concordam, ou se vocês discordam, que significaria que vocês freiam, e também vocês têm que explicar o porquê. Aí os dois podem dar uma explicação curta, beleza? Então, vamos continuar com, primeiramente, a automação total em armazéns. Importante. Acelera ou freio? Acelera. Por quê? Caminho, né? É o caminho. Quando a gente fala em automação completa, a gente só tem que lembrar dos níveis de investimento que hoje ainda são muito altos. Então, eu acho que tem que acelerar e quanto mais acelerar, mais possível vai ser avançar com isso. Os custos, os valores de investimento hoje são muito altos e muitas vezes inviabilizam os projetos. Então, você está atrelado hoje a alguns segmentos específicos que conseguem acelerar de verdade, mas tem que acelerar. Perfeito. Agora, logística verde e ESG como prioridade. Acelera. Acelera. Muito. Tem que acelerar e acelerar muito. A gente tem que olhar para isso. Entendi. Essa parte mais verde, né? Mais... Ai, caramba, esqueci que é o termo. Hoje já ambiente existe, friendly, né? hoje Amigável ao meio ambiente. Já existem inventários de consumo de carbono para existir logo após uma compensação desses consumos. Então, eu acho que as empresas estão muito mais preocupadas em cuidar do meio ambiente, em cuidar do nosso planeta, do que estavam há Sem dúvida. alguns anos atrás. Até porque ninguém esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Teve aquele, alguns anos atrás, né, que foi descoberto aquele mega buraco, né, na camada de ozônio, aí vários países assinaram aquele termo que não iam produzir mais um certo elemento, que era o que causava isso em, tipo, geladeiras e ar-condicionados, essas coisas. E, assim, uma coisa que é uma dúvida minha, era uma dúvida minha, no caso, e eu acho que é uma dúvida de muita gente. Como uma empresa pode compensar a pegada de carbono dela? Como é que vocês fazem isso? Se a gente falar no nosso segmento, na verdade, se a gente falar de empilhadeiras, né, a gente consegue falar das máquinas elétricas, né? Então, as empilhadeiras hoje com bateria de íon de lítio, os preços vêm caindo, né, de aquisição, mas a gente ainda enfrenta um problema muito grave. Ainda não é financeiramente viável para operações que não têm uma movimentação muito grande. Entendi. Então, para você substituir o equipamento de LP por um equipamento elétrico sem ter que efetivamente aumentar seu custo operacional, você precisa que a máquina rode volume de horas mensais alto. E mais, né? E a indústria, ou o armazém, ou onde o equipamento vai trabalhar, ele tem que ter um nível de pavimentação excelente, tem que ter uma tecnologia atrás também, não é só o equipamento. Não é só o equipamento. Então, assim, é uma tendência, não tenho dúvida disso, e está melhorando muito, mas ainda é uma conta que não fecha. Então, você vê muitas empresas que não estão fazendo essa conta, estão migrando para o equipamento elétrico pensando na questão do meio ambiente e não no retorno financeiro pela substituição do equipamento. Né? Entendi, explicação perfeita de vocês e obrigado também por esclarecerem um pouco mais essa minha dúvida agora no setor de vocês, né? Uso de IA para prever demandas de estoque. Para facilitar um pouco, vocês podem ir meio termo, tá? Eu acho que faz sentido acelerar no uso da ferramenta, mas a gente ainda precisa do fator humano, eu não tenho dúvida. Entendi. Eu acho que a IA ela tem que estar associada ao fator humano. O que ela vai trazer é o benefício da velocidade dos dados, principalmente, para algumas análises, mas você ainda precisa ter associado o fator humano. Eu acho que cabe acelerar, falando na realidade de hoje, mais ou menos. Entendi. Aí, perfeito. Agora, para a próxima, terceirização máxima de serviços logísticos.
Aí eu acho que vai acelera. Tem que acelerar. Quando não é o core business do cliente, né? É o nosso core business, então quem tem que fazer é quem é especialista nisso. A gente entende que quando você cuida da tua atividade principal, você dá mais foco e qualidade naquilo que você está fazendo. A terceirização, a gente tem uma realidade, quando a gente olha para a Europa, para os Estados Unidos, o conceito, né, do outsourcing, ele é muito mais forte por conta de eu não ser especialista no assunto. Entendi. Então, esse não é o meu core business, não é o meu negócio, eu vou entregar isso na mão de uma empresa especialista para fazer a minha intralogística. No Brasil ainda, você tem um movimento, você tem muitas empresas com esse pensamento, com essa ideia, mas você ainda tem muitas empresas olhando a terceirização com a redução de custo, né? Você ainda tem isso. E aí você encontra alguma resistência, porque a gente brinca que o nosso conceito não é ser o menor custo, mas o melhor custo. Ou seja, eu posso não ser no primeiro momento mais barato, mas em muito pouco tempo, com a nossa expertise, com os ganhos de produtividade, com tecnologia que a gente vai agregar, você vai alavancar a capacidade operacional com o mesmo custo, enfim, produtividade, acho que fala mais alto. Não vai te dar dor de cabeça. Produtividade, tirar uma série de custos intangíveis, né, que muita gente não olha, não tenho dúvida. Entendi, maravilhoso. E agora para a última afirmação do dia, logística 100% digital. Eu acho que eu vou um pouco na linha da IA. Eu acho que caberia acelerar, mas ainda a gente está distante disso. Você ainda precisa muito do ser humano, principalmente no que diz respeito à análise e tomada de decisão. Precisa. Entendi. Tem atividades mesmo, né? Ações. Atividades, exato. Tem muita ação ainda. A logística envolve muita gente, né? Sim. Por mais que você possa reduzir no planejamento, nos processos, na automação, mas no final tem que ter um ser humano lá até para apertar o botão, né? Então. É isso. Então, para atividades, o que aprendemos aqui deste quadro é que para atividades tem que ter um humano. Pelo menos nem todos os trabalhos vão ser substituídos aí pelo que aprendemos na visão deles, né? Pelo menos isso. Vamos lá para o quarto quadro de hoje, que é o Investe ou Passa Oferecimento Atom Educacional. E hoje aí a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos. Então, vocês vão brincar de investidor e eu vou dar aqui algumas ideias. Vocês têm que me falar se vocês investiriam ou se vocês passariam, beleza? Beleza. Então, e também, clássico, por quê? Então, começando com criar uma Uber da intralogística, né? Conectando empresas que precisam de movimentação interna a operadores disponíveis. Bacana, né? Bacana. A gente vê isso com transportes, né? Com transporte é mais fácil. Ele tem um pool de transportadoras que você pode olhar lá, eu tenho um produto para levar de A a B e ele pode usar essa transportadora. Com a intralogística é um pouco mais pessoal, porque cada cliente tem uma característica própria, uma linha de produção específica. A gente já tem um pouco disso, não sei se dá para a gente chamar do Uber da intralogística, mas o que é muito comum em grandes empresas, em grandes indústrias, é que os setores querem ter os seus equipamentos de movimentação. É verdade. Então, cada setor quer ter a sua máquina. E aí você tem um custo de investimento, um custo de capital mobilizado ali gigante. E você pode criar esse Uber, ou seja, você cria um pool de empilhadeiras, a gente já tem isso como solução, inclusive. Você cria um pool de empilhadeiras, a gente só não precisa chamar de Uber, é uma boa ideia. Boa ideia. Você tem um pool, a gente chama de pool de empilhadeiras, onde o cliente aciona o equipamento. Então, assim, eu tenho uma máquina de 7 toneladas. Não faz sentido eu ter 3 setores, cada um com uma máquina dessa, quando você olha a utilização. Eu posso ter uma máquina com um operador, que os setores vão acionando, ele vai e atende aquele setor. E o custo dela depois é rateado por setor da fábrica, de acordo com o nível de utilização no mês. E aí é muito mais eficiente. Mas é uma ideia boa. Podemos começar a chamar de Uber da intralogística. Tá aí. Lembra Saímos com uma ideia daqui. Vai ter direito de roda. Lembra, essa é a primeira, então tem mais. Implantar realidade aumentada para treinar equipes em armazéns. Realíssimo. Realíssimo, já existe, já está acontecendo efetivamente. Legal, legal. E agora para a próxima, criar um sistema gamificado, no caso, onde os funcionários de logística acumulam pontos por eficiência e segurança. Parecido com o que você tinha me mostrado lá. A gente tem os salary pontos lá. Então ele mostrou.
Ó, aqui. Isso mesmo, a gente tem o Celery Pontos, que você viu o totem lá na nossa sede, Sim, né, que sim. o colaborador consegue acessar, é uma ideia também. Mais uma, hein, Yuri? Vamos levar 2 ideias, 2 lições de casa hoje. É uma ideia, como um modelo de gamer. Esse é o objetivo desse quadro, é É, levar ideias novas. existe já existe naturalmente, né, quando a gente paga nos nossos contratos, via de regra, premiação por produtividade para a equipe, enfim, tem uma série de critérios de respeitar segurança, nível de serviço e tal, mas produtividade é uma ideia. Boa. Legal. Investir em drones autônomos para transporte interno em grandes fábricas. Possível. A gente já tem drone para inventário, por exemplo. A gente já utiliza em operações de armazém, a gente utiliza o drone para fazer inventário. Sim, sim. Para eu não ter que baixar os materiais, eu uso o drone e uso o drone para inventariar o estoque. Ah, legal. Para fazer entrega... Hoje ele já é usado para medição, né? Já, para medição, exato. Para fazer entrega, não sei. A Amazon tá fazendo isso, né? Mas dentro da fábrica eu fico na dúvida do quanto... De novo, a gente vai naquela conta do custo, né? É possível, eu não sei o quanto ele seria viável para abastecimento de linha com drone. Entendi. Não sei. Nunca parei para pensar, Yuri. Quem sabe, Quem né? sabe? Criar um marketplace de intralogística sob demanda para pequenas e médias empresas. Investir, eu fico pensando para a intralogística, né, como a gente viabilizar isso, mas dependendo do projeto, investiria sim. Acho que é muito legal aqui quando a gente tem esse papo com profissionais. Dependendo do projeto, porque investiria. aí eles não levam isso como uma brincadeira, eles estão assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Como eu viabilizo pra eu ver esse troço? se vale a pena investir, como é que eu faço? É isso mesmo. Essa é a parte mais legal de trazer pessoas como vocês aqui. Eu me diverto muito, porque vocês estão assim, tá bom, eu poderia fazer isso e aí funcionar assim. Perfeito. Então, encerramos esse quadro e agora nós vamos para o 5º quadro, Negócios que Aceleram, oferecimento de Dinastia Aceleradora. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre negócios. Então, para começar, por exemplo, qual foi o negócio ou parceria que mais acelerou o crescimento da Celery nos últimos anos? Eu acho que quando a gente veio para essa área de intralogística, né? Entendi. Quando a gente saiu da parte de locação de equipamentos, propriamente disso, a gente saiu do modelo de commodity para serviço. Eu acho que isso que deu a grande virada na empresa. Entendi, interessante. E aí aqui, ó, vocês atendem desde indústrias até grandes eventos. Qual setor deve ser o motor, assim, para os próximos anos? Eu acho os grandes centros de distribuição, né? Eu acho que essa coisa do e-commerce vem crescendo, então eu acho que os centros de distribuição, eles têm que ser cada vez mais automatizados, mais eficazes para poder atender demanda. Tecnologia, Control Tower, não tenho dúvida. A Control Tower, apesar de não ser um conceito novo, ele ainda é pouco utilizado. Eu acho que tem um campo gigante, né, para as Control Towers, principalmente de transporte, mas não só para transporte, né, olhando a Control Tower para operações internas. E é um conceito já difundido há alguns anos, mas que eu não diria que está generalizado, ainda tem um campo gigante. Entendi, perfeito. Então, para a próxima pergunta, como alinhar cultura organizacional e inovação sem perder eficiência operacional? Eu acho que esse é o maior investimento que a gente tem, é investir na cultura do nosso pessoal. Investir para que as pessoas entendam o nosso trabalho, gostem do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, busquem soluções mais econômicas que possam multiplicar. Então, assim, a ideia é multiplicar o trabalho sem ter que aumentar o quadro de pessoas. Então, aí você tem a tecnologia como apoio. Eu acho que esse é o grande desafio e grande investimento que a gente faz, né? A nossa área de RH. Desenvolver as pessoas, né? Eu acho que vem junto com isso a questão de trabalhar no desenvolvimento das pessoas para que elas também ajudem a alavancar o negócio. Acho que as coisas caminham juntas, né? Legal. Legal. E agora, para a próxima pergunta, se vocês fossem acelerar uma startup de logística hoje, qual característica ela precisaria ter? Eu acho que foco em rapidez, né? A pessoa tem que ser rápida. Agilidade, Agilidade e flexibilidade. Eu acho que o que diferencia, eu vejo que a grande razão do nosso sucesso é a agilidade nos nossos processos. Então, a empresa não é engessada. Ainda que tenha um planejamento, tenha uma estrutura, os processos são muito bem definidos,
o nosso tempo de resposta é muito rápido. Eu acho que quem investir nisso, em ter uma equipe rápida, ágil e eficaz, tá saindo na frente. Legal, perfeito. Bela resposta aí, gostei. E agora para a última, qual é a aposta de vocês para o futuro da intralogística no Brasil, por exemplo, vamos dizer, até 2030, vai? Olha, a gente vive tanto assim Hoje a gente pensa, tem muita atividade com exoesqueletos, em que a gente tenta melhorar a condição humana do trabalho das pessoas. Eu acho que ela está mudando e efetivamente a logística ela está avançando num prazo talvez não tão rápido como a gente imagina que deveria ser, até porque as pessoas olham como custo, né? É despesa. Custo de investimento é muito custo de investimento, alto, né? é despesa. Sim. Mas eu acho que a ideia é que o próprio mercado vai acabar ajustando a operação para um modelo mais digital. Eu não sei, Yuri, se para 2030, mas eu estou convencido que a tendência as atividades repetitivas, você ir tirando cada vez mais das pessoas e passando para a máquina. Acho que quando a gente olha em intralogística, essa é a grande tendência. Entendi. É que hoje ainda, o robô, por exemplo, ainda o investimento é muito alto. Então, na nossa realidade de Brasil, ele ainda inviabiliza. Então, eu não sei se para 2030, talvez a gente se surpreenda, né? Com os custos despencando. Os custos despencando de tecnologia. Mas eu acho que a tendência para a intralogística, não sei se para 2030, talvez um pouco para frente, mas essas atividades repetitivas irem diminuindo cada vez mais, saindo do homem e indo para a máquina. Entendi. Então, aos homens se preocupando aí por causa dos novos robôs de inteligência, seu trabalho está salvo até, vamos dizer, 2030. Então, agora vamos para o último quadro, que é a última volta, subindo ao pódio aí. Onde são perguntas mais, vamos dizer, um pouquinho mais complexas. Então, vamos lá. Primeiramente, quais são as 3 atitudes que vocês consideram essenciais para qualquer empresa vencer na corrida da logística? Vocês falaram algumas aqui, vocês querem falar mais alguma outra? Eu acho que é agilidade, rapidez e comprometimento. Entendi, comprometimento, eu incluiria credibilidade, que é algo hoje que, principalmente para o nosso segmento da prestação de serviço, é importante também. Confiabilidade, tudo, legal. Perfeito. E aqui, ó, qual conselho vocês dariam para jovens que querem entrar nesse mundo da logística? Persistência e paciência, porque o processo é longo, né? O processo ele é demorado, né? Então até você tem que ter paciência, que eu acho que o jovem a gente tem menos paciência, né? A gente não, né? Quando eu era jovem. Você mostrou aí nessa história. O jovem ele é mais impaciente, mas eu acho que ele tem que ter paciência e perseverança. Entendi. Perseverança, erro e repetição. Você vai errando e vai aprendendo, e vai acertando e vai repetindo. Perfeito aqui. E também, agora para a última pergunta, pessoal, aqui do nosso quadro. Se vocês pudessem resumir o DNA da Cellery em uma frase de impacto, qual seria? A gente tem uma frase que a gente usa muito que talvez defina, né? Que a gente fala que é a intralogística do jeito que o seu negócio precisa. Eu gostei muito dessa frase. Eu acho que talvez seja isso, né? A gente tem toda uma bagagem, né? Investimento que a gente vem fazendo, já falamos algumas vezes aqui em tecnologia. A gente tem especialistas dentro do nosso time, mas o mais importante é a gente fala que o nosso serviço é o tailor-made, né? Ou seja, aquela coisa de alfaiate. A gente nunca entra no cliente com uma solução pronta para ele. Olha, é isso aqui que você precisa. A gente enxerga o cliente, a necessidade dele e adequa a nossa solução ao que é melhor para esse cliente. Então, essa ideia da intralogística do jeito que o seu negócio precisa, talvez seja uma frase que define bem o que a gente se propõe a fazer. Entregar o melhor serviço para o cliente com tecnologia e com custo competitivo. Perfeito, maravilhoso. Então, olha, de verdade, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Só que antes da gente ir embora, eu tenho alguns presentes para vocês. Claro, vamos lá. Ó, aqui como são 2 convidados, hoje pediu por 2 kits aqui, então vamos começar aqui com um bonezinho especial do Yuri Turbo. Obrigado, aí. Yuri. Então, muito obrigado à Griff Company pelo boné, porque assim,
sempre falo, mas eu acho ele incrível, né? Todos os detalhes legal. que tem nele, se vocês quiserem colocar aí. Muito legal. E também agora, ó, olha que especial, nós temos aqui, ó. Em nome da Uso Brinquedos, eu gostaria de presentear vocês com o carrinho oficial do Yuri Turbo. Aí, ó, olha que Obrigado, legal. Yuri. Nossa, muito legal. Vou pôr Super aqui, obrigado. já. Você já tem um, né? Já Mas tem um. vai ganhar agora o seu segundo carrinho do Yuri Turbo, em nome da Uso Brinquedos. Espero que vocês Lindo. gostem. Muito Ela, legal, ela Yuri. já sabia como é. E agora eu tenho um último presente. Deixei hoje por último, porque como hoje são 2 convidados, deixei aí especial. Vocês podem abrir juntos. Então aí, abram o envelope, eu já falo de quem é. Eu vou ter que pôr o óculos. Então aí, em nome da NB Steak, Ai, eu que dou aí legal. pra vocês esse vale para um Muito jantar. Uma pessoa, mais um acompanhante aí, de presente para vocês, totalmente. Muito Aí, obrigada. De cortesia. Muito obrigada. Eu que muito agradeço pela obrigado, presença Yuri. de vocês. Top. Então, olha, antes da gente ir embora, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? Então, primeiramente, pessoal da Atom e também aí da Dinastia Aceleradora. E também eu queria muito agradecer a NB Steak pelo vale, a Uso Brinquedos pelo carrinho maravilhoso do Yuri Turbo e também a Griff Company pelo bonezinho super maneiro do Yuri Turbo. Eu queria aí agradecer a Celery pela presença aqui no nosso podcast, também pelo apoio aí recente que vocês têm dado, que é maravilhoso, muito obrigado. Queria agradecer muito também a GTEC e também ao Furlan da Fábrica dos Sonhos. Nós estamos com um projeto super especial vindo aí, então continue acompanhando, porque eu tô tendo a honra de trabalhar nesse projeto e eu tô amando demais. Então, novamente, muito obrigado a todos pela presença, aos patrocinadores pelo apoio e a vocês pela presença de vocês. Obrigada aqui. a você, A Yuri. gente que agradece, Yuri. E eu que agradeço no caso, né? Então, muito obrigada a vocês por terem acompanhado e vejo vocês todos no próximo episódio do TurboCast Entrevista na Garagem. Tchau, pessoal! Fui!